Perdemos o primeiro vídeo que a gente gravou lá no Templo de Poseidon, na Grécia. E tivemos nosso celular furtado, então, infelizmente, se foi. E por isso a gente está aqui em Roma, num lugar bem mais movimentado, mas eu emprestei a estátua, a fonte de Netuno, que é a versão latina do deus Poseidon, o grande senhor dos mares e oceanos, rios e todas as águas. Quando a gente fala de Poseidon, a gente fala do reino das emoções, né? A imagem da água está muito relacionada a isso, ao inconsciente, às emoções, à sensibilidade, à intuição. Como o oceano que a gente olha, ele está bem paradinho e reto, na verdade ele abriga um universo lá dentro, né? A água é fertilizadora, ela dá origem à vida, mas o oceano também tem seus abismos que a gente nunca explorou. Tem monstros, criaturas assustadoras e tenebrosas, tem zonas mais escuras, tem zonas mais claras, mas também tem seres que têm suas próprias luzes e seres maravilhosos. Então, assim, é esse universo que é o universo de Poseidon, quando a gente fala desse arquétipo. Mas ele é um deus muito irado, muito vingativo, como as emoções são muito profundas, ele é muito instável. Os gregos tinham muito medo dele, eles faziam homenagens para ele antes e depois das viagens para garantir que estava tudo certo. Porque o reino das emoções a gente não confia muito nelas, né? A gente tem medo dessas turbulências, desses maremotos, desses tsunamis que podem vir na nossa direção. Então a água, enquanto doadora de vida, ela também é destruidora e causadora de desordem, né? Então ela precisa de ser contida. Foi Poseidon que criou portões para segurar os titãs depois que os titãs perderam a guerra contra os deuses. E os titãs representam as forças brutas, assim, eles são as primeiras criaturas da mitologia. Eles são as forças primais, aquelas energias que não foram lapidadas ainda. Os deuses são um refinamento dessas energias dos titãs. Então os titãs eles perdem a batalha e ficam presos e contidos pelo portão que Poseidon criou. E foi ele também que criou a muralha de Troia. Então essa ideia da construção, da contingência das águas, de pôr um limite a essas emoções e chegar na Terra. E a Terra sendo a representatividade, o símbolo da racionalidade, né? Onde as emoções precisam ficar um pouco distantes. Esse reino de Poseidon, esse reino aquático, é experimentado por nós por essas emoções, assim, todas elas. Os amores, as emoções positivas, que a gente considera como positiva, e também as que são domesticadas pela nossa cultura, né? A vingança, o ciúme, essas explosões, esses rompantes, tudo isso é o reino dele e a gente precisa mergulhar nessas águas, a gente tem que entrar nesse inconsciente para a gente se conhecer melhor. Onde a gente vai tem um rio, tem uma cachoeira, tem um oceano, né? Contidas ou não, as águas sempre estão aí. Então nessas inundações que a gente sofre nas nossas vidas, com todas as situações que a gente vive, a gente tem que reconhecer essas emoções, tem que olhar para elas e depois cabe ao ego saber lidar com elas, saber organizar, saber estruturar. Então é a gente pisar um pouco na terra para estruturar esse universo do inconsciente das emoções que a gente tem. E como ele compreende muito bem as emoções, esse mergulho também é o que permite que a água se conecte com a água dos outros, né? Então esse universo das emoções do inconsciente é o que dá a empatia. Então Poseidon também tem essa regência sobre o outro, sobre as emoções do outro. A gente se familiarizar e se simpatizar com o que as outras pessoas estão sentindo. É curioso pensar que a Afrodite tem a mesma natureza, ela nasceu das águas, mas ela nasceu da espuma das águas. Então ela traz a leveza das emoções, aquelas emoções mais refinadas. Ela é a deusa da beleza, do prazer. Ela é mais leve que Poseidon, que é o peso do oceano, né? Todo aquele universo é Poseidon. E ela vem da espuma. Então ela tem umas emoções, um refinamento de emoções, eu diria. A etimologia de Poseidon é o esposo da terra. É muito curioso, né? Porque o nome do Senhor das Águas tem a ver com terra, né? E falando em terra, ele, na maioria dos mitos, ele tenta conquistar um pedaço de terra, ele tenta ter essa terra, sair um pouco desse reino, mas ele quase sempre perde.
né? E muitas vezes ele fica enfurecido também, mas ele perde como uma expressão simbólica muito clara de que a água não pode tomar conta de tudo, né? As emoções não podem tomar conta de tudo, a gente tem que ter um pé no racional. Na maior disputa assim conhecida foi pela soberania de Atenas, a cidade grega. Atena, que é uma deusa racional, e Poseidon estavam disputando quem seria o soberano, e cada um deu um presente. Em uma das versões ele bate o seu tridente e faz jorrar uma fonte de água, ou em outra ele dá um cavalo e Atena dá uma oliveira. E depois de uma votação decide-se que ela seria a soberana de Atenas. Poseidon fica enfurecido e inunda uma outra região, uma planície que era de Atena antes. E para acalmar a ira de Poseidon, os gregos decidem não mais usar os nomes das mães para perpetuar a família. Então é um passo em direção ao patriarcado, né? Vamos agradar a esse Deus usando o nome dos nossos pais. Então Poseidon é isso, assim, é esse soberano com seu tridente poderosíssimo, regente dos terremotos, dos maremotos, dos tsunamis, que tem um pouco de descontrole em suas emoções. Ao menor estímulo, Poseidon se enfurece. Então, assim, a gente se identifica muito com ele, né? A gente tenta reprimir. Culturalmente, a gente acha que a gente não deve expressar certos tipos de emoções que a gente considera como negativo, mas como não tem essa moral na mitologia grega, quando você vê todos os mitos, Poseidon ele é muito assim, a gente julga ele como uma coisa muito negativa, né? Nas vinganças, nas raivas que ele sente. Mas também é importante a gente reconhecer, né, que sente isso, que vive essas emoções e colocá-las para fora no momento apropriado, né? Então é isso, espero que esse ambiente não tenha te distraído muito. Para mim foi difícil gravar. Teve música, teve criança, teve helicóptero, teve um monte de coisa, teve turista, mas eu realmente acho que dava para aproveitar aqui esse outro momento, né? Até a próxima. Foi difícil gravar esse, Nossa bebê? Senhora! Inferno! O geminiano não consegue gravar assim.